Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Nós vamos estar dando início ao estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. E hoje nós vamos abordar os 2 primeiros versículos, né? Ao longo desse estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos falar sobre essa que é a última carta do apóstolo. Essa está incluída nas 13 cartas de Paulo que fazem parte do nosso Novo Testamento. Nós temos 9 cartas que são cartas eclesiásticas, cartas à igreja. E nós temos uma carta que é uma carta particular, uma carta pessoal, a carta a Filemon, e 3 que são chamadas cartas pastorais. Essas cartas pastorais, a intenção dela, o objetivo dela é organizar a igreja de Deus. É falar com o líder e com os líderes acerca dos desafios que eles vão encontrar pela frente. E mostrar para a igreja a necessidade de nós estarmos alertas e sempre trabalhando na obra do Senhor. E que os desafios são reais. Que os dias são complicados, mas há uma necessidade de nós permanecermos firmes. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo, por ser a sua última carta, as últimas palavras, nós podemos chamar, talvez, seja o testamento do apóstolo Paulo. São as suas últimas palavras escritas. E diante desse desafio, pois agora ele está próximo já de ser martirizado, né? Ele não está mais preso naquela prisão do final de Atos dos Apóstolos, mas ele está preso já numa masmorra fétida, terrível, acorrentado, já não pode receber mais visitas, já não tem mais a liberdade de pregar o Evangelho. Ele agora está passando momentos difíceis, mas ainda assim o apóstolo Paulo se preocupa com a igreja, com o desenrolar da igreja, como a igreja seguirá após a sua partida. É impressionante ao nós lermos a carta, nós vemos que o apóstolo Paulo entende que a igreja não é dele, mas a igreja é do nosso Senhor Jesus. Ele vai, mas a igreja seguirá firme, caminhando com seus desafios, mas ele sabe que dentro de tudo isso, a mão do poderoso Deus está com a igreja. Pois bem, esse Paulo preso com restrições escreve a carta a Timóteo, jovem pastor em Éfeso, tímido, de saúde frágil. Ele escreve ensinando, orientando de que maneira esse jovem pastor deveria se comportar. Sem mais delongas, vamos ao texto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Eu estou lendo a versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo de início, nós nos deparamos com a apresentação dele. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. O Paulo, perseguidor, que no caminho de Damasco tem um encontro com Jesus. E naquele momento ele se depara com a sua conversão, ele é chamado à conversão por Cristo Jesus, mas muito mais, ou vai além dessa conversão, ele recebe uma missão, um comissionamento do próprio Jesus, de ser apóstolo de Cristo Jesus. Ele é chamado para uma missão em particular, a missão de ser um apóstolo, o apóstolo
dos gentios. Se ele foi chamado para ser apóstolo, e é o que ele declara, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, nós levantamos uma questão. O que é apóstolo? O que é ser apóstolo? A palavra apóstolo no grego, que vem de apóstolos, significa, ou nós podemos traduzi-la por enviado. Não é uma palavra inventada por Jesus, não é uma palavra nova, criada por Jesus nos evangelhos. É uma palavra que ela já era usada, mas a frequência era muito pequena. Né? Havia algumas pessoas que, quando iam falar sobre enviar ou enviado, usavam apóstolos. Todavia era bastante resumido, ou a maioria dos dicionários que nós temos do Novo Testamento diz que era bastante raro o uso da palavra apóstolos. Mas apóstolo é enviado. Enviado com um propósito particular, para fazer algo, para falar alguma coisa. Jesus escolhe 12. Depois, Judas é substituído por Matias, e no caminho de Damasco, ele também escolhe a Paulo. Jesus chama esses homens para ser os seus apóstolos. E nós conhecemos a história, nós vemos no Evangelho, nós vemos em Atos, escrito por Lucas, a história também de boa parte desses apóstolos, em especial Pedro e Paulo. Mas a pergunta que fica ou as perguntas, as questões que são levantadas, todo crente, ou todos os crentes são apóstolos? Ou todo líder é apóstolo? Ou o líder ele vai crescendo na sua comunidade à medida que ele pode alcançar o apostolado? Uma outra questão que nós também vemos sempre levantar: houve uma sucessão apostólica? Ou cessaram os apóstolos com os 12 e com Paulo? É claro, meus irmãos, que nós vamos abordar aqui de uma maneira bastante resumida, né? Aqueles que tiverem a curiosidade de saber um pouco mais, né? Terá a liberdade aí de pesquisar, ou poderá entrar em contato conosco, que nós estaremos à disposição para falarmos sobre esse assunto. Pois bem, se apóstolos é enviado com um propósito, e a primeira questão levantada é: todos os crentes são apóstolos? Meus irmãos, se nós usarmos simplesmente a palavra, o emprego dessa tradução de maneira literal, nós vamos afirmar que todos nós somos enviados a pregar o Evangelho. Todos nós somos enviados a falar de Jesus. Todos nós somos enviados ao mundo para sermos sal e luz do mundo. Da mesma forma, se nós falarmos acerca da liderança, as lideranças são enviadas para fazer tudo isso que eu já mencionei, para pregar, para anunciar, mas também são enviados para cuidar, para servir, para estar ali ajudando as ovelhas do nosso Senhor, do nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo. Só que nós temos que entender que o apóstolo, no sentido daqueles que foram chamados por Jesus, daqueles que receberam esse propósito específico de fazerem parte da revelação do Evangelho para a igreja. Se nós olharmos desse ponto, os crentes ou todos os crentes não são apóstolos. Os líderes não são apóstolos. Os líderes não vão alcançar o apostolado conforme eles vão se graduando dentro da comunidade local. O apóstolo, nesse sentido restrito do qual Cristo chamou, esses homens foram apenas os 12, com a substituição de Judas por Matias e Paulo.
E com isso nós já respondemos as outras duas questões. Houve uma sucessão apostólica? Não, não houve. Nós não temos um sucessor de Pedro. Nós não temos um sucessor de Paulo. Como nós vamos ver, Timóteo não é instruído a ser o seu sucessor. Não houve e não há, né? E não houve em qualquer outro período uma sucessão apostólica. Com isso, nós podemos afirmar que a quarta questão, ou seja, cessaram os apóstolos com os 12 e com Paulo? A resposta é sim. Os apóstolos, aqueles que foram chamados por Cristo Jesus, com esse propósito específico, foram apenas os 12 e Paulo. Talvez você possa olhar aí agora, vendo esse vídeo, e dizer, mas eu conheço alguns apóstolos. Eu já vi alguns na televisão, tem alguns aqui em alguma igreja aqui da minha região. De fato, nós temos muitos líderes que usam, né, o nome de apóstolo, que se dizem apóstolos e cuja sua comunidade os reconhecem como sendo apóstolo. Nós temos, né, na Igreja Católica Romana também a ideia de que o Papa é o sucessor de Pedro. Todavia, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós não vemos isso. Até porque, quando nós afirmamos que cessaram os apóstolos, nós não estamos aqui fazendo um julgamento em relação aos líderes, né? Nós não estamos querendo aqui levantar nenhum tipo de questionamento com os líderes que se denominam apóstolos. Mas o que nós estamos afirmando nesse vídeo é que não existe, não tem nenhum líder, independente da sua graduação, independente da sua importância na comunidade de fé ou dentro da sua comunidade local, que gerem nele uma autoridade, tanto espiritual como da revelação, como os apóstolos, como os 12 e como Paulo. Não tem, as revelações se cessaram, as revelações que fecharam o nosso cânon cessaram com os 12 e com Paulo. Em Apocalipse está fechado. Nós não temos mais nenhum acréscimo. Não existe um homem que possa se levantar e dizer que agora ele detém essa autoridade e que aquilo que ele falar estará em pé de igualdade com o que o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago ou João escreveram. Nenhum deles, de maneira alguma, poderá afirmar. É claro que tem alguns que o fazem, mas estão errados, e como o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas, seja anátema qualquer um que levante um outro evangelho que não seja esse que foi anunciado pelos nossos apóstolos enviados por Cristo com esse propósito de nos revelar a palavra de Deus. Amém? Pois bem, assim como eu disse no início, o chamado de Paulo foi um comissionamento, foi um chamado de Deus, uma missão, uma ordem. E é isso que ele vai afirmar. Quem chamou o apóstolo Paulo foi o próprio Jesus no caminho de Damasco. Enquanto perseguidor, está indo com o propósito de prender aqueles que são chamados cristãos, aqueles que estão ali iniciando a igreja, que fazem parte da igreja primitiva. Ele está ali para promover uma caçada e Jesus o encontra no meio do caminho ou em um determinado momento do caminho. E ele é chamado, comissionado para ser um apóstolo. Nós vemos em Lucas 6,13 que Jesus chama os seus discípulos e os nomeiam como apóstolos. Esses apóstolos que nós falamos anteriormente. Semelhante a esse chamado, nós podemos ver o relato em Atos
26, do 16 ao 18, o relato do que aconteceu em Atos 9. E diz assim: por isso te apareci, Jesus dizendo, por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, falando com Paulo, né? Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, te revelarei, te mostrarei, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos. A palavra aqui, eu te envio, no grego é ego apóstolis. Traduzindo, né? Ou seja, ele está dizendo, eu te torno apóstolo. Eu te ponho por apóstolo dos gentios. O próprio Jesus chamando o apóstolo Paulo para que ele seja, assim como os 12, com um chamado específico, colocado com essa missão, com esse comissionamento de falar das coisas do reino, das coisas de Deus, como nós vamos estar vendo um pouco mais à frente. E o interessante é que ele vai afirmar que ele não foi chamado segundo a vontade da igreja. Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ou seja, não foi a vontade da igreja, não foi alguns homens que se reuniram, não foi o próprio apóstolo Paulo que disse, a partir de hoje eu sou um apóstolo. Não foi a vontade dele ou a vontade de homens, mas foi a vontade de Deus. Não foi a sua influência na comunidade, não foi o seu passado, nada disso pesou para a sua escolha, mas foi a soberana vontade de Deus. E a soberana vontade de Deus escolheu Paulo para ser apóstolo de Cristo Jesus. Com essa missão, com esse comissionamento. E ele fala do propósito de sua chamada. E o propósito é a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Segundo John Stott, isso equivale a dizer que ele foi comissionado como apóstolo primeiramente para formular, receber essa revelação e depois para comunicar o Evangelho. É por isso que a gente fala que no sentido como o apóstolo Paulo foi um apóstolo, não tem mais hoje. Não tem apóstolos que possam formular um novo evangelho. Não há nova revelação. Então o apóstolo Paulo foi chamado para receber essa revelação junto com os demais apóstolos. Para escrever, pregar, anunciar e deixar registrado naquilo que nós hoje conhecemos como o Novo Testamento. Foi o apóstolo Paulo chamado para isso, para comunicar, para elaborar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Romanos 1, 16 e 17 vai nos afirmar isso, que o Evangelho é o poder de Deus que salva o homem. Somos salvos pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho revelado a Paulo e aos apóstolos. O poder do Evangelho que transforma, que muda o homem. Que muda a nossa vida, que nos transforma. Do qual nós recebemos também um comissionamento. Não o dos apóstolos. Não o de formular ou de receber essa inspiração, essa revelação. Mas de comunicar, de proclamar, de anunciar. Fomos chamados para anunciar esse Evangelho. Eu e você temos que, cada dia mais, nos preocuparmos. Como o próprio apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, em tempo ou fora de tempo, anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. O apóstolo segue agora, e para nós também concluirmos essa primeira aula, o apóstolo segue dizendo ao amado,
Ele agora vai se declarar ao seu filho na fé, ao amado filho Timóteo. O menino, o jovem que ouviu esse evangelho através de Paulo, que andou com Paulo, que aprendeu com Paulo, amado por Paulo, a ele. Esse jovem, como eu disse no início, tímido, talvez introvertido, aparentemente com uma saúde frágil, mas que o apóstolo Paulo o amava e o abençoa. Como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, ele invoca sobre ele as bênçãos divinas. Ele diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. A graça, o favor imerecido, a misericórdia, essa que se renova a cada manhã e que é a causa de nós não sermos consumidos. E a paz, que excede o entendimento, a paz que vem de Deus. São as bênçãos que o apóstolo Paulo invoca, abençoa ao amado Timóteo. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula.